Olá! Hoje a gente vai mergulhar na jornada de um profissional de tecnologia, o Augusto César. A história dele é bem interessante, sabe? Mostra como uma carreira que começou lá com máquinas industriais pode evoluir e chegar a um papel de impacto enorme no setor público, um passo de cada vez. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que se constrói uma carreira que realmente faz a diferença? A ideia aqui não é só passar por um currículo, mas sim desvendar a história por trás das escolhas, das tecnologias e dos projetos que transformaram a trajetória dele. Bom, e para entender essa jornada, a gente precisa primeiro dar uma olhada em quem ele é hoje, profissionalmente. Vamos ver um resumo das competências que o Augusto César domina. Olha, só esse resumo aqui já diz bastante. A gente vê um desenvolvedor com um foco bem claro no ecossistema .NET, mas a presença de PHP e de metodologias como Scrum e CI/CD já dá uma pista. Sugere uma flexibilidade que, como a gente vai ver, é um tema que se repete ao longo da carreira dele. E talvez o mais curioso dessa história toda seja justamente o ponto de partida que, acredite, não tinha nada a ver com linhas de código. É isso mesmo. Antes do software, o trabalho do Augusto era físico. Ele era programador de CNC, que significa controle numérico computadorizado. Basicamente, ele usava ferramentas como o CorelDRAW para projetar peças de metal de verdade. Isso já mostra uma mente que pensava em lógica, em design, uma base bem surpreendente para quem viria a ser programador. E essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente essa transição. Em 2019, acontece a virada de chave, a mudança decisiva para um estágio em software. E olha só, em 2020 ele já está completamente imerso na área. Foi uma mudança de carreira bem rápida e muito focada. Ok, com a base estabelecida, a próxima fase da jornada é marcada por um ganho de experiência muito rápido, em projetos cada vez mais complexos. Vamos ver como isso aconteceu na prática. Em um período bem curto, ele passou por empresas que deram bagagens muito diferentes. Na Alvo, o foco foi em front-end. Já na Top-Down, ele mergulhou de cabeça no mundo complexo dos bancos de dados Oracle. E na Meta, se aprofundou em serviços de back-end. O padrão que a gente vê aqui não é só aprendizado, mas sim uma busca bem estratégica por diversidade de conhecimento. Ah, e só para esclarecer, quando a gente fala em worker service, estamos falando daqueles processos que rodam ali nos bastidores, sabe? Automatizando tarefas importantes, sem que ninguém precise ficar clicando em uma tela. É uma peça-chave em muitos sistemas modernos. A experiência dele em um fundo de pensão só reforça essa tendência. Lá, por exemplo, ele desenvolveu uma API de integração para pagamentos via Pix, uma tecnologia super crítica para o nosso sistema financeiro. Isso mostra que ele estava aplicando suas habilidades num cenário bem regulado e que exige uma responsabilidade imensa. A passagem pela Fujioka é um exemplo perfeito dessa flexibilidade. Pensa só, de um lado ele estava mantendo sistemas legados, mas antigos, em .NET. Do outro, estava desenvolvendo coisas novas, funcionalidades e APIs, com Java Spring Boot. Essa capacidade de se virar bem entre o antigo e o novo, no mesmo ambiente, é algo extremamente valioso. E toda essa jornada de aprendizado e adaptação nos leva ao capítulo mais recente e talvez o de maior impacto: o trabalho dele para o governo de Goiás. O grande foco aqui foi num projeto de altíssima relevância social, a ferramenta de apoio à seleção mais conhecida como FAIS, um sistema crítico para processos seletivos públicos. A principal contribuição dele foi no desenvolvimento do fluxo de cotas raciais. E o ponto crucial aqui é que ele não atuou só em uma parte, ele foi em todas as camadas do sistema. Ele trabalhou desde a estrutura do banco de dados, passou pela lógica de programação com Doctrine, que é uma ferramenta que conecta o código aos dados, e chegou até a reestruturar as regras de negócio para garantir que tudo estivesse dentro da lei. Esse resumo aqui mostra o arsenal tecnológico que ele usou. A gente vê PHP como a linguagem principal, o Doctrine para fazer o mapeamento dos dados e uma arquitetura MVC, que é um padrão que ajuda a organizar o código de um jeito mais claro e eficiente, ou seja, ferramentas concretas aplicadas para resolver um problema do mundo real. Mas não foi só no FAIS. O impacto dele no governo se espalhou por outros projetos também. Ele atuou como full stack, num sistema de sustentabilidade, implementou automação com o CI/CD, que são práticas para entregar software de forma mais rápida e segura, e ainda otimizou um portal para servidores. Isso mostra uma amplitude de atuação bem impressionante. No final das contas, o que a gente tem é um perfil profissional que junta todas essas experiências num conjunto de habilidades bem coeso e poderoso.
E este é o resultado da jornada. É como se fosse um mapa de tudo o que ele é capaz de fazer, do back-end ao front-end, passando por múltiplos bancos de dados, DevOps e até desenvolvimento mobile. O que vemos aqui é um kit de ferramentas técnico bem amplo e profundo, construído experiência por experiência. E essa, eu diria, é a grande lição dessa análise. A evolução é muito nítida, ele deixou de ser alguém que executava tarefas pontuais para se tornar um profissional que arquitetava soluções completas, soluções que atendem a requisitos legais super complexos e que afetam de fato a vida de muita gente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A carreira do Augusto César é um baita exemplo de adaptação e evolução constante. E isso levanta uma questão para o nosso cenário tecnológico de hoje. Afinal, o que tem mais peso? A especialização super profunda em uma única coisa, ou, como vimos aqui, essa capacidade comprovada de se adaptar e se reinventar? Fica aí a reflexão.